Saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa, de maneira especial, fortalecer você para a luta que você tem diária, para aquilo que você tem enfrentado. Quero de forma especial enviar uma saudação aos nossos queridos irmãos que têm se achegado ao ministério, estão se unindo agora, fazendo parte do grupo do Advertência Final no WhatsApp, em especial a irmã Joyce, também o irmão Rony, aos irmãos de Mogi das Cruzes, aos irmãos de Porto Alegre, enfim, todos os demais irmãos que também integraram agora aqueles que estão compartilhando os seus pedidos de oração pelo WhatsApp e aqueles também que têm buscado unir-se à igreja verdadeira e também preparar-se para a segunda vinda de Jesus. O tema da mensagem de hoje é vencendo em meio à tribulação. Vencendo em meio à tribulação. Davi foi um homem escolhido por Deus. Era um homem especial. Mais tarde foi dito que ele era um homem segundo o coração do Senhor, bem observado pela irmã. Mas a vida de Davi não foi nem de perto um mar de rosas. Conta a história que quando Davi inicia a sua trajetória pública, parece que tudo iria bem para ele e que de fato ele ia ter uma estrada larga, porque ele iniciou a sua experiência quando era jovenzinho ainda, desconhecido, vencendo o todo-poderoso gigante Golias. E assim Davi ganhou fama nacional e em breve foi chamado para servir na corte do rei. Passou, não muito tempo depois, a ser o comandante do exército e onde ele ia, prosperava. Aparentemente, a carreira de Davi prometia apenas triunfos. Mas, acometido pela inveja, que é filha do orgulho, o rei Saul, ao ouvir que as mulheres atribuíam 10 milhares de mortos a Davi e apenas milhares de inimigos mortos a Saul, ele desejou ver Davi muito longe de si e intentou tirar a vida de Davi. Assim, aquele que até ali tinha uma trajetória glamourosa, digna de um príncipe, passou a ter a trajetória de um ladrão, de um fugitivo. Mais tarde, Nabal, que era um homem ímpio, Nabal significa louco, ele chegou até a dizer: há muitos que fogem dos seus senhores, tratando Davi como se fosse de fato um descontente, um rebelde, um dissidente. E aí, Davi teve que se esconder. E em meio às suas muitas lutas, ele escreveu vários salmos. E hoje queria trazer para os irmãos um dos salmos que Davi escreveu. É o salmo muito conhecido, mas acredito eu que poucas pessoas, de fato, têm a experiência que é relatada neste salmo aqui. Já vou explicar o porquê. Os Salmos é o salmo de número 23. Vamos abrir a Bíblia, eu sei que muitos conhecem de cor, não é verdade? Mas há uma diferença significativa entre conhecermos algo de cor e sabermos isto por experiência. Não fosse assim, as próprias universidades e escolas não estariam cheias de laboratório, não é verdade? Laboratório é para dar à pessoa o entendimento prático daquilo que ela conhece apenas na teoria, para ela não ficar tendo conhecimento só de ouvir falar. Na experiência espiritual também é assim. Eu posso fazer um paralelo e dizer que eu tenho que entrar no campo para jogar. Ficar só na arquibancada, na base da torcida, não é ter experiência espiritual. É simplesmente ouvir. É ser um papa-sermão. Sentar no banco da igreja e esquentar o banco. Mas é necessário ter experiência com Deus. E é o que Davi passou a ter.
E em meio às suas dificuldades, em meio às experiências que Davi teve, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Irmãos, eu vou parar aqui por um momento. Se estas palavras fossem escritas por alguém que não conheceu nenhuma dificuldade, elas podem muito bem ser uma bela poesia, não é verdade? Os salmos são poéticos, quem faz curso de teologia aprende isso. Não, é a poesia israelita. Meus queridos irmãos, nada mais longe da realidade espiritual da coisa. Isso aqui é fruto de uma experiência. Sabe qual é a experiência? Davi, sentindo necessidade de amparo, sentindo que aqueles que poderiam ajudá-lo não o ajudavam, ele buscava ao Senhor, ele recorria a Deus como a sua única chance, o seu único escape. E aí é quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É muito diferente, isso é uma expressão de fé. Não que eu tenha tudo hoje, mas eu sei que não há de faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas ou águas de descanso. Não dá para entender mal aqui quando nós conhecemos a experiência de Davi. Nós não podemos entender que isso tem a ver com a prosperidade material. Davi foi caçado como um cachorro. Davi vivia em cavernas, escondido, abrigado até da luz do sol para não ser descoberto. E passou tanta dificuldade que, conta a história, ele teve que mandar alguns dos que andavam com ele pedirem comida a Nabal, que era um homem rico que morava nas proximidades de onde ele estava escondido. Então, deitar em verdes pastos para Davi nada tinha que ver com andar em abastança de bens materiais. Estava muito longe disso. O deitar em verdes pastos aqui, portanto, só pode ser entendido com Davi entender que tinha o verdadeiro alimento espiritual, o verdadeiro pasto que a ovelha de Cristo precisa, a palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Davi se sentia alimentado com as promessas de Deus. E também ele disse que era guiado mansamente para as águas tranquilas, ou águas de descanso. No versículo 3, adicionando, ele diz: refrigera a minha alma. Esse refrigério também não tem a ver nem com a prosperidade de dinheiro, nem tampouco com a água física. Porque em seguida, no verso 3, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse refrigerar de alma tem a ver com a água a qual Jesus comentou quando falou com a samaritana, lá em João capítulo 4. Conversando com ela, ele disse o seguinte, abram lá, João capítulo 4, versículo número 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E no versículo 13, Jesus disse: qualquer que beber desta água, água do poço dali, a H2O, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando que a sua doutrina é como a água, o seu ensino é como a água pura. Então Davi, tendo esse entendimento espiritual, disse: o Senhor me refrigera a alma com essas águas de descanso que Ele me dá. E Ele então me guia pelas veredas da justiça. O ensino de Jesus me guia para fazer o que é certo. Esta era a experiência de Davi. Perseguido, porém justo e correto. No versículo 4 do Salmo 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pergunto, quem não tem medo da morte? Não há quem possa dizer isso, não é verdade? Irmãos, não ter medo da morte é algo que só Deus pode fazer conosco. É um dom. É algo que nós recebemos, fruto do Espírito Santo em nossos corações. E aqui quando ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Irmãos, lembre-se que ele era aquele homem que recebeu uma promessa. Deus disse a ele, você será o rei de Israel. Mas Saul procurava matá-lo. E ele, lembrando-se da promessa, entendeu, não hei de morrer. Não é verdade? Não hei de morrer. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E aí em seguida ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando ele fala de vara, os israelitas entendiam por vara um instrumento de medida, equivalente à trena para nós, né? Ou quando uma medida menor, régua. Se você abrir em Apocalipse, no capítulo 11, você vai ver justamente este ensino. No versículo 1, João diz, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Quem estudou um pouquinho disso sabe que régua, por definição, é um padrão de medida. Não é assim? A trena também é um padrão, quer dizer, eu tenho uma marcação e eu digo, o padrão é esse. Eu vou comparar aquilo que eu quero medir com o padrão. Então, se a minha régua tem 30 centímetros e eu medir 2 réguas, é sinal de que o objeto tem 60 centímetros. E assim por diante. No sentido espiritual, vara representa o padrão com o qual Deus nos mede. Deus mede o nosso caráter por meio da sua santa lei, dos seus 10 mandamentos. A vara é o padrão de medir. Davi disse que a vara de Deus o consolava. Como? Ora, ele estava no vale da sombra da morte, com o pescoço a prêmio. Preocupado, verdade. Mas então, ele procurava se lembrar, né? Será que eu estou nessa situação porque eu fiz algo de errado? Será que eu me coloquei aqui? E aí ele via que a sua consciência estava limpa. Por quê? Porque ele andava em obediência e ele se sentia consolado, confortado. Quando você passa por uma dificuldade, mas você dorme com consciência tranquila, você se sente confortado. Porque você sabe que Deus te aprova. E se você não tem esta experiência, confie em Deus, porque é assim. Se a nossa consciência não nos acusa de nada, então estamos livres. Paulo disse que ele procurava andar com boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Foi o testemunho que ele deu quando ele teve a oportunidade de falar. Quem quer ter a referência, pode anotar lá em Atos, capítulo 24, versículo 16, ele diz, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Meus queridos irmãos, não há nada que nos deixe mais tranquilos, mas mais em verdadeira felicidade e paz do que sabermos que estamos em harmonia com Deus, de que não devemos nada para Ele e nem para os homens. Capítulo 23 de Salmos, agora versículo 5. Ele diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Irmãos, quando ele fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, entendamos o seguinte, os inimigos de Davi queriam que ele não tivesse nada para comer, não é assim? E faziam de tudo para que fosse assim. Quando descobriam que Davi está escondido naquele lugar, pois eles iam lá. Só que eles percebiam que Davi não morria.
E o seu grupo continuava firme. E ali eles tinham uma evidência. Mas como? Nós tiramos todo o apoio humano dele. E ele ainda permanece? Como? Invariavelmente, eles iam entender que Deus estava agindo de forma sobrenatural a favor de Davi. Irmãos, isso a pessoa percebe. Eu não sei se vocês já perceberam, mas se vocês são de Deus, com certeza alguém já percebeu isso quando estava lidando com você. Puxa, ele perdeu todo o apoio humano. Mas ainda passou? Como? Como? Obediente a Deus, Deus o favoreceu. Deus o guardou, Deus o manteve. Mas estava para fechar o negócio dele, mas não fechou. Mas ele estava para morrer de doença, mas não morreu. Mas tinha acontecido tudo errado na vida dele, não tinha como ele se levantar, mas ele se levantou. Como que isso aconteceu? Deus estava naquela vida ali. Por isso, Davi falou, ele tinha esta experiência. Tu, ó Deus, preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Eles quiseram tirar tudo, mas o Senhor ainda me deu. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice aqui, meus queridos irmãos, é o cálice da salvação. Diz o salmista também, que farei eu pelos benefícios que o Senhor me tem dado? Tomarei o cálice da salvação e louvarei o nome do Senhor. O cálice é o cálice da salvação. E o óleo, nós sabemos, é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, o óleo de alegria que é dado para aquele que se vê especialmente guardado pelo Senhor. E aí, ele só poderia terminar dessa maneira mesmo, como ele terminou no versículo 6, com a convicção de que certamente a bondade e a misericórdia de Deus o seguiriam todos os dias da sua vida. E então ele teria a vida eterna, habitaria na casa do Senhor por longos dias. E esse salmo, meus irmãos, ele foi relatado para que nós, que hoje vivenciamos as mesmas experiências de Davi, não só nos sintamos confortados, mas também tenhamos a mesma experiência. Porque em tudo que ele foi provado, nós também seremos. O caminho que leva ao céu é um só. Se Davi trilhou por ali, compete a nós colocarmos os nossos pés no mesmo lugar. E também temos o mesmo consolo que ele recebeu. E aqui fica o apelo do Senhor para nós. O Senhor vê as nossas lutas. O Senhor vê que nós estamos buscando guardar os 10 mandamentos da lei de Deus, como está em Apocalipse 14, versículo 12. Numa época em que o mundo zomba de um ideal como esse. Acha que é completamente impossível. Claro, o mundo ecoa a voz do nosso inimigo, Satanás. Tudo que Satanás quer é que a gente continue na desobediência. Mas nós perseveramos no caminho certo. E aí encontramos dificuldade. Vemos que muitos inimigos se levantam contra nós. Tudo que aconteceu com Davi, apesar de Deus ter feito promessas nas nossas vidas, as coisas parecem que só vão para trás. Mas Deus não se esqueceu. Deus é conosco. E aí Deus nos faz um convite, filho, se apodere da minha força, olhe para o que eu vou fazer. Não detenha os teus olhos nos problemas de hoje. Veja a vitória de amanhã. Amém. E quem gostaria de dizer a Deus, Senhor, eu creio, eu quero andar em fé em nome de Jesus. Que assim seja, irmãos. Que a experiência do servo de Deus, Davi, possa ser a nossa também. E que em breve, como ele, nós nos unamos com todos os vencedores no céu. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, de fato, eres o nosso pastor. E nós pedimos que o Senhor nos dê o verdadeiro pasto da Tua santa palavra. Nos dê a água do verdadeiro descanso, da harmonia com a Tua vontade, com a Tua doutrina. Guia-nos, ó Senhor, pela vereda da justiça,
andando em harmonia com tudo que o Senhor ordenou. Amém, Senhor. Dá-nos submissão à tua vontade e fortalece o teu povo, para que ele avance até a vitória. Esteja com todos que estiveram acompanhando pelo vídeo e também com todos que aqui se encontram, a Deus, e leva-nos com paz aos nossos lares e na certeza de que teremos ainda muitas vitórias ao teu lado. Se estamos enfrentando dificuldades, faze-nos sempre lembrar que o Senhor é aquele que põe diante dos nossos inimigos uma mesa farta para cada um de nós. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, quero estender o convite para você que está convencido que esta é a Igreja da Verdade, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Você que quer fazer estudo bíblico, quer dar o passo do batismo, quer se unir a este povo que está lutando com valentia para permanecer obediente à palavra do Senhor e a todos os seus mandamentos, o contato para falar conosco é via e-mail. Tome nota: contato@advertenciafinal.com.br. Vai ser uma alegria para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. E te convido também para continuar nos assistindo nos cultos transmitidos ao vivo pelo YouTube, canal youtube.com/TV Advertência Final. As transmissões são feitas em 2 dias, terças-feiras a partir de 8 da noite e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 da manhã, a mensagem do culto. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Fique com Deus. Espero que possamos estar juntos, se assim for da vontade dele, na próxima oportunidade. Até lá. Amém, Senhor.